dia, bom dia, bom dia. Licença para poder estar entrando na sua casa e está começando mais um programa Café com Axé. Aqui você encontra uma conversa solta, reflexão e espiritualidade, para que o seu dia ele possa começar com força total e muito movimento positivo. E hoje no nosso programa, eu quero já deixar aqui de cara para você a pergunta: você já se sentiu sendo perseguido, observado, uma energia carregada te acompanhando? Você já teve essa sensação, esse momento, esse envolvimento? Então fica ligadinho aí que nós vamos trazer essa resposta para você no programa de hoje. Então já pega o seu café e vem comigo. É café com axé pra despertar, alimentando a alma e o olhar. Entre guias, luz e proteção, eu sigo firme na minha missão. É café com axé. E vamos lá, para o nosso programa Café com Axé. Você deve estar se perguntando, se questionando, observando. O que acontece? Por que será que o pai está falando se eu estou sendo perseguido, se eu tenho essa sensação de ser observado, de ser observada? O tema do nosso programa de hoje é sobre obsessores. Muitas das vezes você pode estar com a companhia de espíritos obsessores à sua volta e sem perceber. Mas, pai, o que é um obsessor? Primeiro de tudo, para você poder entender, o obsessor é um espírito, que ele já se foi. Então é um ser desencarnado. Não necessariamente um espírito sem luz, mas um espírito que drena, suga a energia de quem está vivo. Muitas das vezes ele se apossa da vida, do caminho de uma pessoa para sugar a sua vitalidade, com a intenção de fazer com que ele relembre momentos de vida dele. Ou seja, é um espírito que morreu, mas no seu entendimento, ele está vivo. Mas, pai, como pode? O espírito que morreu, que me drena as energias, mas está vivo ainda? Exatamente. Isso é um obsessor. O espírito que suga, que drena. E muitas das vezes as sensações de ter um obsessor te acompanhando é se sentir vigiado, sentir uma irritação do nada, sem causa prevista, sentir um nervoso, ter demasias, excessos, por exemplo, a pessoa come muito, não é porque ela está com fome, a pessoa bebe muito, a pessoa fuma muito. São alguns indícios que existe a companhia de um espírito obsessor acompanhando. Em todos os casos, não. Mas são indícios, É uma coisa que você precisa fazer uma consulta espiritual, procurar uma ajuda espiritual, para que você identifique de fato se existe essa companhia desse espírito, Fazendo aí uma sociedade espiritual com você. Mas, na grande maioria das vezes, existe essa sociedade espiritual. Já pensou comigo? Você aí de casa? Você está sendo sócio de um espírito. E não é um espírito que está te trazendo coisas boas, é um espírito que está drenando a sua vitalidade, a sua energia, as suas possibilidades. Porque ele não entendeu que ele desencarnou, que ele morreu. E isso faz com que ele viva ciclos e ciclos e ciclos e ciclos, se aproximando das pessoas de diversas formas, para sugar aquela energia, para drenar aquela energia, para drenar aquela vitalidade e se sentir vivo. Você de casa já sentiu sendo drenado, sendo sugado? Conta lá no nosso Instagram. Você pode estar deixando no nosso Instagram a sua dúvida, a sua pergunta.
qual o tema que você quer ver aqui no programa. Porque às vezes a sua dúvida e a sua pergunta, ela é de centenas de milhares de pessoas. Então deixa lá a sua dúvida, a sua pergunta, que eu vou sempre estar trazendo respostas ao seu momento, à sua dor, aqui no programa Café com Axé. Obsessor. Tem como tirar? Tem como se limpar? Tem como se proteger? É o que nós vamos trazer nos ensinamentos de Axé hoje. Como que você pode se limpar? Se você perceber que a tua energia está carregada, que você está se sentindo muito cansado, muito irritado do nada, né? Aquela coisa meio amarrada, porque, convenhamos, dá para a gente sentir quando as coisas estão meio amarradas, quando elas não estão no eixo certo, quando o ponteiro não está batendo da forma certa. A gente sabe, a gente percebe, a gente vê, nosso íntimo nos conta. O que a gente não pode esquecer que todos nós, eu e você aí de casa, nós somos médiums. Então nós temos, de algum momento da nossa vida, o sexto sentido, a sensibilidade espiritual. E a sensibilidade espiritual, ela faz toda a diferença para a gente identificar quais energias estão nos acompanhando. E isso não precisa muito de desenvolvimento mediúnico, não. Precisa somente de você fechar os olhos e vibrar a sua energia. Sentir a sua energia. E aí você vai perceber se você está ou não com alguma demanda espiritual, alguma energia espiritual próxima de você. Além, lógico, né, de uma consulta espiritual, com um oráculo, com um sacerdote, com uma pessoa que vai diagnosticar o seu caminho. Mas isso é para vocês terem a palhinha do que é a energia de um obsessor. E ela pode destruir. Eu tive um caso de uma consulente que chegou até mim procurando ajuda para o irmão dela. Exatamente. Por muitos anos, esse irmão dela era uma pessoa muito boa, muito próspera, mas de repente ele entrou assim, ó, numa cana, numa cachaçaiada. Ele ficou irreconhecível. Irreconhecível. Perdeu tudo. Tudo mesmo. Ficou sem nada, na lona. Morava numa casinha, no cantinho dele lá, dormia num colchãozinho no chão, adorava comer mexerica. E essa história que eu estou contando para vocês, eu estive, pai Wesley, presente para fazer uma desobsessão espiritual neste ambiente, com essa pessoa. E aí quando eu cheguei lá, ele me recebeu muito bem, mas não me encarava, não me olhava no olho. E logo a gente já viu o obsessor espiritual ali drenando a energia dele, sugando a energia dele. Aquilo afoito, e a gente começou uma novena espiritual, começamos vários trabalhos na linha de mesa branca, depois fizemos alguns trabalhos dentro da quimbanda para ajudar a aliviar ele. E sabe qual foi a resposta da espiritualidade? Que iria limpar os caminhos dele, iria livrar ele daqueles obsessores, mas ele iria desencarnar após isso. Porque ele, se livrasse ele dos obsessores, ele estava tão acostumado a viver com aquela energia, sendo drenado, sendo sugado, que quando tirou os obsessores dele, ele melhorou. Se arrumou, tomou banho, começou a se alimentar decentemente. Mas sabe o que aconteceu? Misteriosamente, algumas semanas depois, ele veio a desencarnar. Exatamente como a espiritualidade tinha me dito. Porque se ele não desencarnasse, ele não fosse para o plano espiritual, ele poderia voltar novamente, de uma forma muito pior, com esses obsessores, com esses espíritos que estavam drenando e vivendo com a energia dele. Então, o obsessor, ele só vai ficar na sua vida e no seu caminho se ele encontrar morada. Ou seja, vulnerabilidade. Então não dê sorte para o azar você aí de casa, hein? Toma cuidado com essas irritações, com esse nervosismo, com os excessos, porque tudo isso abre brechas no seu corpo espiritual e no seu caminho para que você drene as suas energias, ou seja, para que você tenha a companhia, muitas das vezes, de um obsessor do seu lado
né, te subsidiando, né, te aliciando de forma negativa a sua vida e a sua vitalidade. Lá no meu Instagram, vocês mandaram algumas perguntas para mim e algumas delas eu separei para responder aqui no programa de hoje, porque elas encaixam exatamente com o que nós estamos falando de obsessor. Então, vamos lá ver o que vocês, espectadores, mandaram para mim no meu Instagram. Primeira pergunta é da Renata de Campinas. Meu filho adolescente mudou completamente. Era amoroso, virou agressivo, não quer sair do quarto, pode ser obsessor? Na fase da adolescência, a gente precisa entender que é o campo mediúnico se abrindo. Então, existe uma vulnerabilidade muito grande espiritual. E principalmente esses altos e baixos, eles vêm por obsessor. Não necessariamente um obsessor fazendo morada com ele, mas em alguns momentos drenando a energia dele, que faz com que ele tenha esses episódios depressivos, de irritação, de nervosismo. Segunda pergunta é do Fábio de Fortaleza. Eu bebo socialmente, mas ultimamente está fora do controle. Não consigo parar. Pode ser influência espiritual? Meu filho, é um problema muito sério. Beber socialmente não é um problema para a espiritualidade. Mas fora do controle, aí sim. Né? Mesmo que você não tenha a companhia de um obsessor, você está com o teu corpo aberto, aonde esse obsessor ele pode passar e drenar suas energias. Então, isso é um problema muito sério, sim. Precisa controlar na bebida, precisa controlar nos excessos, porque vai abrir o teu corpo para espíritos obsessores. E vai, muitas das vezes, drenar a tua energia, complicando as outras áreas da sua vida e do seu caminho. Pergunta número 3, ela veio da Débora de Natal. Eu ouço vozes às vezes, como se alguém estivesse falando comigo. Estou ficando louca? Filha, não. Você não está ficando louca. Muitas das vezes, obsessores eles vão tentar se comunicar com você para que você tome alguma atitude, abra alguma brecha e eles possam, então, te subsidiar, ou seja, drenar a sua energia. Então, não é loucura. O que você precisa é de um equilíbrio espiritual para essa situação. A quarta pergunta é do Carlos de Cuiabá. Minha mãe desencarnou há 2 anos e eu sinto-a perto de mim o tempo todo. Isso é obsessão? Pode ser obsessão sim, meu filho. Sua mãe desencarnou e se o espírito, quando ele desencarna, ele não segue o tratamento espiritual dele, ou seja, ele não vai para a egrégora espiritual que lhe foi determinada, ele fica vagando. E ao vagar, ele vai se aproximar dos entes queridos, drenando a energia. Então é onde a tua vida esfria, a tua vida trava, a tua vida tranca. O ideal para a sua situação com a sua mãe é encaminhar ela para que ela possa seguir, né, o caminho dela, possa seguir a trajetória dela no ciclo espiritual, libertando você dela. Não que você vai deixar de amar, deixar de sentir saudade, não é isso. Se libertar o espírito dela para que você siga em paz e ela também. E você de casa que quer mandar a sua pergunta para ser respondida aqui no nosso programa Café com Axé, é só mandar lá no nosso Instagram que eu vou estar trazendo aqui nos próximos programas a sua resposta, que pode ser somente sua ou de milhares, centenas de pessoas. E agora nós vamos para o quadro que vocês esperam tanto, aquele que aquece o coração, aquele que faz a gente rever as nossas atitudes, mas aumenta a nossa fé acima de tudo, que é o relato Entre Dois Mundos com a sacerdotisa Ju. Então, fica ligadinho aí que no próximo bloco a gente começa Relato Entre Dois Mundos. Relatos Entre Dois Mundos. É o quadro que vocês esperam, onde traz fé, traz ânimo e principalmente nos mostra que a espiritualidade até os tempos de hoje ela é viva. Só basta a gente confiar e acreditar. Quem traz para nós é a sacerdotisa Ju.
Bom dia, Ju, como que você está? Tudo bem? Bom dia, Pai Wesley, sua bênção. O Eu estou abençoe. ótima. Bom dia, você de casa, como vocês estão essa manhã? E o relato Entre Dois Mundos, hoje eu estava vendo ali com a produção, tá de aquecer o coração, né? Tá maravilhoso. Mas vamos lá ver. Ju, nos conta do que é o relato de hoje, o que a espiritualidade ela tem para mostrar para cada um de casa, para fazer a gente aquecer o nosso coração. Olha, pode deixar que eu vou contar sim. É um relato muito emocionante, né? Eu acho que mexe muito com todo mundo, mas eu acho que principalmente com quem tem aquele desejo de ser mãe, aquele desejo de ser pai. Algo maternal mesmo. Mas, sem mais delongas, já vamos para a história, porque senão eu fico só dando spoiler aqui e a gente acaba contando mais do que deve. Mas vamos ver, né, esse relato, a história de Jefferson, que é uma jornada muito bonita de um filho de Exu Giramundo. E a história dele começa assim. Eu sempre fui uma pessoa muito descrente da espiritualidade. Mesmo vendo minha mãe frequentando o terreiro, acompanhando as mudanças e as coisas acontecendo na vida dela, dentro de mim ainda existia uma grande resistência. Eu via, mas não acreditava de verdade. Era como se meu coração estivesse fechado para aquilo. Até que a vida me levou ao meu momento mais difícil. Minha esposa engravidou e durante 5 meses nós tivemos a expectativa e o sonho de sermos pais. Mas a gestação começou a apresentar diversos problemas. Foram dias de medo, incerteza e sofrimento. Então meu filho veio ao mundo, tão pequeno, tão frágil. Ele lutou por apenas alguns dias e partiu. Aquele foi o fim do meu mundo, como se a dor da perda já não fosse o suficiente. O dia em que meu filho desencarnou foi exatamente o dia do meu aniversário, uma data que jamais consegui esquecer, porque naquele mesmo dia em que eu completava mais um ano de vida, eu me despedia da vida do meu filho. Depois disso eu desabei. Entrei em uma depressão profunda, minha esposa também mergulhou em uma tristeza imensa. Nós perdemos a esperança, a alegria, a vontade de seguir. Era como se tudo tivesse perdido sentido. Mesmo nesse momento, minha mãe nunca deixou de me incentivar. Ela sempre tentava colocar fé na minha vida, sempre me motivando, me dizendo para não desistir, mas eu ainda acreditava pouco. Foi então que algo começou a mudar. Minha esposa começou a frequentar o terreiro no começo e eu vi a transformação dela acontecer diante dos meus olhos. Vi ela mais leve, mais alegre, mais feliz. Havia uma luz diferente nela, como se algo dentro da alma tivesse sido curado. Aquilo mexeu comigo. Foi então que eu quebrei o meu orgulho, quebrei o meu ego, deixei de lado toda a resistência que eu carreguei por tanto tempo e comecei a frequentar junto com ela. E foi ali que eu entendi. Ali era o meu lugar. Era o lugar que eu procurava há tanto tempo sem saber onde encontrar. Era como se pela primeira vez algo finalmente preenchesse o vazio que existia dentro de mim. Ali preenchi o meu coração, minha alma e principalmente a minha fé. Durante o meu desenvolvimento mediúnico, eu descobri que meu Exu era o Exu Giramundo. E desde então a espiritualidade sempre batia na mesma tecla. Eu ainda seria pai novamente. Minha esposa seria mãe. Mesmo com a dificuldade, mesmo com o tempo passando, mesmo com a idade dela tornando a gravidez algo mais delicado, nós continuávamos tentando e nada acontecia. Até que, no início de 2026, durante um trabalho no terreiro, um cigano incorporado trouxe uma mensagem que marcou profundamente a minha alma. E ele disse diante de todo mundo: em 9 semanas alguém vai estar grávida. Naquele instante, meu coração se encheu de fé, de esperança e ânimo. Era como se uma chama tivesse sido acesa dentro de mim. Mas a maior confirmação ainda estava por vir. Em um dia comum de trabalho dirigindo como Uber, peguei uma corrida com 3 homens. Quando deixei os 2 primeiros, o último passageiro permaneceu no carro e começou a conversar comigo. Em meio à conversa, eu mencionei que estava desenvolvendo o meu Exu Giramundo.
E foi então que ele me olhou e disse algo que fez o meu mundo parar. Ele falou: o meu Exu também é o Giramundo e eu trabalho com ele há mais de 20 anos. E ele pediu para que eu te dissesse algo. E ele disse o seguinte: você vai ter seu filho novamente. E é muito em breve. Naquele momento eu não consegui conter as lágrimas. Um desconhecido, uma pessoa que eu nunca tinha visto na vida, confirmando exatamente aquilo que meu coração tanto esperava. Para mim aquilo foi a maior confirmação de fé que eu poderia receber. As semanas foram passando, então, próximo das 9 semanas que haviam sido anunciadas, veio a notícia que transformou a minha vida mais uma vez. Minha esposa me disse: meu amor, você vai ser pai. Ela estava grávida. Naquele instante foi uma euforia, tomou conta de mim. Meu coração transbordou de alegria, de fé, de gratidão. Era prova viva diante dos meus olhos de que a espiritualidade existe, age e cumpre aquilo que promete. Hoje eu sou um homem realizado, realizado por ter Exu na minha vida, realizado por ter seu giramundo nos meus caminhos, realizado por ter a espiritualidade me sustentando, me guiando e me mostrando que, mesmo nos momentos mais escuros, existe luz. E essa é a minha história. E é uma história que toca o coração da gente, né? Eu já sou manteiga derretida. É uma história muito emocionante. Porque ela traz o relato do orgulho, do ego, mas ela traz o relato da fé, da transformação, da confiança e da convicção. Acima de qualquer coisa. E não uma fé cega, né? Uma fé com atitude. Porque, às vezes, a gente quer algo da espiritualidade, mas a gente não quer agir. Não quer ter uma ação. Não quer ter uma atitude. E não tendo uma atitude é onde, como que a espiritualidade vai agir? Pensa comigo, se eu não bato palma na casa da vizinha, como que eu vou pedir algo para ela? Ela não vai saber que eu estou no portão, ela não vai ser adivinha que eu estou no portão dela. Eu quero algo dela. Eu tenho que bater palma na casa dela, eu tenho que tomar uma atitude ali para que ela me veja, para que ela me enxergue. Né? E eu tenho a certeza que o caso dele, eles tomaram uma atitude, eles fizeram o que foi recomendado dentro da espiritualidade acima de tudo. Deram o primeiro passo, né? Que é o mais importante. Exatamente, deram o primeiro passo. Confiaram. Né? Porque fé, ela é a convicção. Né? Você, às vezes, aí de casa, está com a tua fé abalada por ter confiado em pessoas erradas, confiado demais, desacreditado, que a tal ponto que você está desacreditando em você. Né? Porque tem gente que acredita tanto na espiritualidade e aí tem uma decepção que ela desacredita da espiritualidade dela mesma. Mas a espiritualidade é ação, ela é resolução. Porém, ela não nos faz um filho mimado. Exatamente, de jeito nenhum. Ela nos faz um filho realizado. Então, ela vai nos trazer respostas conforme a gente tomar atitude, não é mesmo? Exatamente. Então, dentro de todo desse relato, a gente consegue visualizar a mão da espiritualidade, a força da espiritualidade. E é onde eu falo para você aí de casa, confia. Às vezes, um momento de dificuldade, de tristeza, de desânimo, ele vai acontecer. Só que saiba que tudo passa. Tudo é passageiro. E você vai conseguir chegar ao seu objetivo. Só não desanima e não deixa de fazer a sua parte. Não é mesmo? Exatamente. E como o relato dele diz, né? Eles passaram por uma dor muito intensa. Acho que para uma mãe, para um pai, perder o seu filho. Ainda mais com aquela vontade intensa de realmente ser mãe, ser pai, porque quem quer sabe que é um desejo muito forte, é um sentimento muito diferente, que eu acho que só quem é mãe, quem é pai conhece. E mesmo com a dor, com aquela depressão, com algo como se eles não tivessem mais saída na vida deles, eles foram fortes e eu acho que o último pingo de esperança, o último pingo, a última luz ali no fim do túnel, eles buscaram e agora conquistaram aquilo que eles realmente tanto desejaram. E eu não imagino a felicidade que eles estão nesse momento. É uma e a felicidade gratidão. muito grande, a gratidão, né?
Porque a gente não está falando de alguém que pediu para abrir caminho, alguém que pediu para Sim, trazer um amor de volta. A gente está falando do milagre da vida, exatamente. né? E quem pode com a vida? Em circunstâncias difíceis ali, como Exatamente. a idade, que acaba sendo algo muito delicado mesmo, e Exu fez por eles Fez por ali. ele. A espiritualidade, ela é movimento. Então, você de casa não desanima, né? Confia na espiritualidade, confia na ancestralidade, porque as coisas elas vão acontecer. Só que não deixe de fazer a sua parte. Não deixe de fazer a magia acontecer, as coisas acontecerem. E esse foi o relato que tocou nosso coração entre dois mundos. Agora vai chegar a hora de você ir lá buscar o teu caderno, pegar sua caneta, porque a gente vai para o ensinamento de axé. Então, vem comigo. E depois desse relato maravilhoso, de aquecer o coração, agora a gente tem aquela dica, né? Que não pode faltar no nosso programa, para você aí de casa fazer com muito amor, com muita fé. Nosso programa de hoje, ele está falando muito sobre obsessor. Existem pessoas que carregam espíritos obsessores e energias que drenam, se sentem cansadas, Sim. irritadas, nervosas, e às vezes não entendem a real raiz do problema. E eu vou ensinar para vocês um banho, e esse banho ele é muito forte. Forte mesmo, porque ele tira qualquer tipo de camada de drenagem espiritual, seja obsessor, seja quimera com burucus, seja joguns, agé, seja o que for de nomenclatura negativa, esse banho ele leva, ele é um banho muito forte. E ajuda muito, sabe, Ju? As Uhum. pessoas a se libertarem, porque às vezes viver com a drenagem espiritual, com um espírito obsessor, é como se a pessoa estivesse andando com uma mochila de pedra nas costas. Sim. Sem E, perceber. sem perceber, nunca tira. Então é aquele sono, né, que vem do nada, não porque você acordou cedo e dormiu pouco, mas um sono que vem do nada, um cansaço que vem do nada. E às vezes a pessoa não Uhum. entende. E esse banho, ele vai te deixar cansado para te levantar no dia seguinte. Então eu já deixo a dica aqui, ó, tem que fazer antes de dormir, tá? Mas aí, me conta, você de casa, o que você quer aprender aqui no nosso programa? Manda lá no nosso Instagram, tá? Qual é o que você quer aprender, qual simpatia, qual magia, o que você quer saber fazer, para que a gente possa trazer para você aqui nos próximos programas. Mas sem mais, senão a gente vai passar do nosso tempo, e aí a produção me pega de jeito. Pega o seu caderno e vamos para fazer essa magia. Primeiro de tudo, não são muitos elementos. Você vai pegar um copo de água e uma vela branca. Vai acender a vela branca com um copo de água ao lado, pedindo para que todos os seus ancestrais te protejam, te guardem e apaziguem o seu caminho. Agora vai preparar o banho. 2 litros de água. Vai pegar 7 galhos de arruda. Ai, pai Wesley, eu não sei aonde eu encontro a arruda. Eu já falei, bate na casa das vizinhas, dos vizinhos, que você sempre tem alguém que tem um pé de arruda. Então, 7 galinhos de arruda. Você vai colocar 7 dentes de alho, tá? E esse dente de alho vai amassar ele com o garfo. Eu já ensinei um banho parecido com esse aqui no programa, mas esse é específico porque ele tem um elemento chave. E depois disso, bota para ferver. Bota para ferver, deixa ferver. Quando der uns 10 minutos que estiver borbulhando, desliga. Deixa mornar. Aí vai colocar 7 punhados ou 7 mãos de sal grosso. Tem que ser sal grosso. Vai mexer o sal grosso até ele dissolver, mais ou menos ali. Não vai dissolver tudo, mas vai dissolver um pouco. E depois você vai pegar uma cachaça, uma pinga, que é a mais baratinha. Aquelas de
de plástico mesmo. As mais baratinhas que você encontrar no mercado, é essa daí que você vai pegar. Você vai virar essa cachaça inteira, misturar nesse banho. Vai deixar o banho serenar um pouquinho ali, uma meia hora no tempo. Vai tomar o seu banho e vai jogar esse banho do pescoço para baixo. Você vai ficar cheirando a alho, você vai ficar cheirando a cachaça. A cachaça, ela expele o obsessor, o alho expele o obsessor, a ruda fecha o teu corpo, o sal grosso limpa as suas energias. Você vai se sentir muito sonolento, muito cansado, muito exausto, mas você vai dormir, no outro dia você amanhece, ó, zero bala. Pronto para viver a vida, pronto para guerrear. Só que assim, sabe, Ju, não pode fazer esse banho sempre. Esse banho, você tem que tomar cuidado, sim, fazer ele de 3 em 3 meses. Não é um banho que você faz com rotina, todo momento. Porque ele drena as suas energias para que o seu corpo ele responda, seu corpo espiritual responda e te devolva energias positivas. Então, assim, não é um banho que você vai fazer sempre, tá? Anota isso aí para não fazer errado. Só que também não é só fazer o banho. Tem que fazer com fé, né, Ju? Exatamente. Porque as pessoas, elas não, às vezes faz por fazer, faz só porque alguém indicou, faz porque alguém falou. Não, faz porque realmente você acredita, porque realmente você quer essa energia do seu lado, você quer fazer a magia acontecer, você quer melhorar, você quer tirar esse peso, essa energia, esse carrego de cima de você. Então, anote isso, mas faça com convicção e com fé. Porque sem fé, você não vai fazer, vai ser a mesma coisa que você tomar banho de água. Banho de água com cachaça ainda, né? Vai ficar um banho fedido, vai ficar fedendo a cachaça. Fedido, então tem que ter fé. Então não vale a pena. Já vai fazer, então acredita ali, né, que vai dar certo, porque eu acho que se sentir leve, né, se livrar desses obsessores, que você nem imagina onde você pegou, porque é algo que é, de certa forma, invisível, você nem vê por onde você passa, ou com alguém que você conversa, que acaba te deixando carregado. Então, assim, é algo simples, mas é preciso ter fé. Para realmente ele se sentir bem, se sentir renovado. Exatamente, porque senão não adianta de nada, não adianta fazer. Né? Sem fé não adianta fazer, desde a velinha que você vai acender lá na frente, lá no começo, né? Da preparação do banho, até botar o banho no sereno, você tem que fazer assim, pedindo libertação, pedindo transformação, pedindo que os seus caminhos se abram e a sua vida flua, tá bom? Então anota essa dica aí, ó, e faz. E depois lá no nosso Instagram você vai contar pra gente como você se sentiu quando você realizou esse banho. Qual foi a sensação que te trouxe? Qual foi a energia que você sentiu? E eu peço para vocês contarem lá no Instagram, porque lá é o nosso ponto de contato, aonde a gente vai conversar, a gente vai se aproximar, né? E vocês vão me ajudando a fazer esse programa Café com Axé cada dia melhor, cada dia mais recheado de conteúdo, cada dia trazendo mais espiritualidade para vocês. Porque desde então, tudo que nós trazemos aqui é você de casa que tem ditado, porque esse é um programa feito para você. E nós vamos já para o intervalo comercial, mas antes eu quero agradecer, Ju, pela sua presença, por essa manhã, por esse relato, por estarmos juntos mais um programa, que Deus os orixás possa nos permitir que a gente trilhe bons caminhos juntos, trazendo relatos de fé e axé para essas pessoas. Axé, e vamos continuar trilhando aí, pode ter certeza. E eu que agradeço, né, mais uma vez, como sempre, né, a oportunidade de estar aqui no programa, trazendo histórias, relatos de pessoas reais, vivências reais a todos vocês. E, como sempre eu digo, você que tem uma história, um relato, uma provação de fé, manda pra gente, que eu adoraria contar a sua história, tá bom? Então, até o próximo programa. E com certeza vamos contar muitas histórias, então mande no nosso Instagram seu relato, sua experiência de fé, porque vai ser muito importante para a gente poder trazer aqui no nosso programa. E no próximo bloco, depois do intervalo, a gente tem Histórias de Axé. Então, vamos para o intervalo comercial, pega lá seu cafezinho, reabastece por aí, mas ó, fica ligadinho com a gente. Depois do intervalo comercial,
é Histórias de Axé. Então, bora lá. Essa é a ferrovia Curitiba-Paranaguá. Construída no final do século XIX, é considerada até hoje o maior desafio de engenharia da história do Brasil. Mas para os seus engenheiros, existia um desafio ainda maior: o racismo. André e Antônio Rebouças foram os primeiros engenheiros negros do país, numa época em que a abolição era só um sonho. Foram responsáveis por obras tão importantes para o desenvolvimento de Curitiba, do Paraná e do Brasil, que viraram até nome de bairro. Mais do que estradas, construíram um caminho, transformando seu legado em exemplo da contribuição dos negros para a construção de um país de todos os povos. Como ensina a filosofia Ubuntu, onde há memória, respeito e humanidade, não tem espaço para o racismo. Prefeitura de Curitiba. Trabalhamos juntos contra o racismo. Voltamos a apresentar Café com Axé. Estamos de volta com o nosso programa Café com Axé. Já pegou o seu cafezinho? E agora vai começar Histórias de Axé. Para te fortalecer, para te trazer aquela conversa solta, aquela conversa gostosa com o Pai Eduardo. Bom dia, Pai Eduardo, tudo bem? Bom dia, meu pai, sua bênção. Me pegou bem na hora do cafezinho aqui. Bom dia, meu povo, como que vocês estão? Que seja um dia abençoado para todos nós. Mais uma vez aqui, partilhar conhecimento, partilhar axé, partilhar aquele cafezinho gostoso também. E vamos que vamos, né, meu pai? E não podemos parar. É a vida, ó, quem para, quando a vida para, quando você para, a vida passa por cima. Te derruba, te destrói. E, pai, hoje o nosso tema do nosso programa, ele é obsessor. E eu quero já começar fazendo aquela pergunta que vocês sabem que eu adoro. Você, pai, todo mundo tem uma trajetória antes da religião. Sim. Antes da espiritualidade. Você já teve alguma sensação de obsessor? Você já pegou obsessor? Pegou não, né? Porque ninguém quer pegar o obsessor. Tá passando, né? Vem cá. Peguei. Não, a gente, né, acompanhado, segue a companhia do obsessor. Já teve companhia de obsessor com você? Pai, quando a gente fala sobre obsessor, né, a gente já traz um assunto pesado, né, uma questão mais difícil, delicada, realmente da espiritualidade, um lado um pouco mais realmente obscuro, digamos assim. Mas todo mundo está suscetível a isso, né, pai? Eu, o senhor, nós que fazemos parte da espiritualidade, assim também como você de casa, né, como qualquer pessoa realmente, né? Quando a gente fala sobre obsessor, a gente fala sobre energias, né, pai? Sim. Energias, a gente fala sobre espíritos, né? E todo mundo realmente está suscetível a isso. E eu já presenciei e já realmente tive essa experiência negativa algumas vezes. Então, gente, acaba sendo comum, né? A gente lida com muita energia, a gente lida com muitas pessoas, e não só isso, no nosso dia a dia, na nossa vida, a gente acaba tendo essa troca de energia com lugares, com pessoas, com situações, né, pai? E a gente acaba passando por isso. Então eu infelizmente, já passei por essas situações, já tive essa sensação negativa realmente de alguém me acompanhando, me influenciando em algumas situações também, pesando realmente o meu corpo, sabe, pai? Então eu já passei por essa situação desagradável e negativa, né, pai? Exatamente. E assim, né, passar por esse momento ele é desesperador quando você está sob influência de um espírito obsessor, sabe? Muito, pai.
Porque te cansa, te desgasta, você parece que está com aquela preguiça incansável. Sobrecarrega muito, né, pai? Sobrecarrega, o sono não vem. Quando o sono vem, ele vem com força. Então, você passa a noite acordado, o dia dormindo. Então, é um Exato. peso muito grande. E por que eu estou falando isso para você aí de casa? Porque às vezes é o que você está vivendo, o que você está passando. No bloco anterior, eu trouxe um banho, tá? Para você estar realizando, para você estar fazendo. Pai, eu perdi o banho. Então, depois que termina o nosso programa, você pode ir lá no nosso canal do YouTube e assistir novamente e fazer as anotações do banho que eu ensinei. Mas a pessoa precisa se cuidar. Exato, pai. Só que o que mais me deixa intrigado é que, assim, o banho ajuda. Beleza. Mas não é só o banho, às vezes precisa de coisas mais. Exato, E que pai. coisas mais será que pode precisar, pai? Então, pai, nem sempre só um banho vai resolver, né? E a gente vai precisar de uma atitude a mais, digamos assim, né, gente? A gente vai precisar procurar realmente alguém que tenha conhecimento, que traga realmente um diagnóstico daquilo que a gente está passando, né? E isso a gente pode fazer um ebó, a gente pode tirar uma limpeza, a gente vai passar realmente pelas mãos de quem tem o conhecimento para nos ajudar, pai. Não é você procurar um sacerdote, um babalorixá, uma ialorixá, alguém que vá realmente lhe trazer a situação do porquê você está passando, a raiz daquele problema, pai, e o como vai ser resolvido. Porque realmente, pai, nem sempre um banho vai ajudar, nem sempre um banho vai quebrar aquilo que a gente está passando ou vai afastar aquele obsessor, aquele espírito, aquela energia muito negativa, né? Que nos pesa e nos pesa muito, né, pai? Então a gente precisa buscar quem tem conhecimento. Exatamente. E não só buscar quem tem conhecimento, mas identificar, porque às vezes o obsessor, ele não é só, né, adquirido, porque você passou na rua e aí que essa energia começou a te acompanhar, né? Que você andou com alguém e essa energia começou a te acompanhar, ou porque teu ente querido morreu e ele começou a te... Não, às vezes tem obsessores que eles são mandados por gente que quer o teu mal. Pessoa que pragueja muito você, pessoa que tem inveja de você. Eles conseguem... Você está numa baixa vibração espiritual, esses espíritos conseguem invadir o seu caminho, invadir a sua vida e te carregar. E aí esses obsessores desse cunho, dessa energia, eles não vão conseguir não vão se afastar com um banho, por exemplo. Pai. Eles não vão se afastar com um banho, eles vão precisar de um ebó, de um sacudimento, de uma limpeza espiritual, de algo mais específico. Tem umas coisas assim que as pessoas trazem muito... Como que é? Me fugiu a palavra aqui. Sincretismo, pai? Uma simpatia? Não é sincretismo, não. É como se fosse superstição. De superstição. Não sei se já aconteceu isso nos seus atendimentos, mas para mim já aconteceu da pessoa perguntar e achar que se ela for no cemitério, ela vai pegar o obsessor. Tem gente que tem medo do cemitério. E assim, eu aconselho a ter. Receio, respeito. Mas você de casa aí, você já ouviu dizer, principalmente as vós, sempre falavam, não vai no cemitério, que senão você vai pegar espírito. O espírito vai te andar atrás de você. Pai, obsessor, assim, a gente pode adquirir ele no cemitério? Pai, o cemitério por si só, ele já traz, né, todo um encanto, um misticismo, né, algo mais delicado ali, aquele medo que as pessoas têm. E realmente é um campo de força, gente. É um campo de força muito grande da espiritualidade. Por quê? É um local onde realmente o corpo se é deixado e muitas das vezes, pai, aquele espírito que está perdido, que está vagando, que está buscando uma direção, uma luz ainda, e que não entendeu o seu desencarne, ele vai estar próximo de alguém que passou ali. Então, ele vai buscar aquela pessoa, a atenção, né? Realmente chamar, digamos assim, a atenção dessa pessoa, né, pai? Então, dentro do cemitério, você pode, sim, ser acompanhado por algum espírito. Assim como na rua, assim como na mata, assim como no mar, assim como na estrada.
né? Mas o porquê que o cemitério ele é algo tão intenso, né? Porque é o local, né, Pai, onde os nossos corpos eles vão realmente ao seu descanso, à sua última morada, e é o local do desligamento, geralmente, do espírito para com o corpo, né? Mas não quer dizer porque você foi no cemitério que você vai realmente ter essa questão, esse companheiro negativo, digamos assim, né, Pai? Que você realmente vai adquirir um egum, um espírito obsessor, algo negativo, muito pelo contrário. Mas existem realmente relatos, né, de muitas e muitas pessoas, e a gente acompanha isso, né, Pai? De situações que a pessoa acaba voltando mais carregada, acaba voltando mais pesada, não sabe o porquê, o que aconteceu, como aconteceu. E dentro de tudo isso, nós, dentro da nossa religião, do nosso conhecimento, nós temos algumas situações para prevenir isso. E Pai, o Senhor, como hoje sacerdote, como pai realmente no seu cargo, o que o senhor indica para essas pessoas que talvez são obrigadas, né, a ir no cemitério, tem um funeral, tem um velório, tem uma situação chata, ou às vezes vai visitar um ente querido, o que essas pessoas elas podem fazer para realmente para se proteger, né? Que o pessoal de casa, vocês ficam curiosos com isso, né? Essa questão do como se prevenir, como se proteger. Então, meu povo, e assim, é uma ideia muito positiva, inclusive, eu vou trazer isso depois como tema para o nosso ensinamento de axé. Mas se você precisar ir ao cemitério, cubra a cabeça, um pano branco, boné, um chapéu branco, um lenço de cabeça branco, e vá de roupas claras. Nunca vá de roupa escura. As roupas claras, elas vão dar uma identificação para os espíritos que estão ali. E no cemitério tem espíritos bons, espíritos ruins, espíritos que vagam, entidades que são ali cultuadas como um reino da calunga, do cruzeiro, das almas. Então nem tudo é ruim, Pai, nem no tudo cemitério? É ruim. Nem tudo é ruim, mas se você entra despreparado, você vai carregar aquilo. Atraiu o negativo, né, Pai? Você está entrando na casa de alguém. Exato. Se eu entro na sua casa sem bater palma, sem pedir licença, sem avisar que eu estou entrando, eu sou um ladrão. Um intruso, né? Pai? Você vai vir para cima de mim. Com certeza. Da mesma forma, quem entra no cemitério sem a responsabilidade com aquele local, que ele é sagrado. Exato, Pai. Ele é o fim, ele é o fechamento, ele é o desfecho, né, o desligamento, mas ele é sagrado. Com certeza. E então, por isso, ir com esse preparo. Vai passar pelo portão do cemitério, saude as almas, saude quem mora no cemitério. Ah, pai, eu não sei saudar. Laroeixo. Salve o guardião do portão do cemitério. Vai no cruzeiro, salve as santas almas. Né? Se quiser, reza até um Pai Nosso, uma Ave Maria para as almas que estão ali. Não tem problema nenhum com isso. Né? Fazer uma reza simbólica. Mas tem que ter esse cuidado do cemitério. Né? Tem que ter esse cuidado do cemitério. Esse respeito, né, esse Pai? Esse respeito, porque ali habita energias tanto positivas quanto negativas. Então, esses são alguns cuidados que você pode fazer. Existe uma magia que você pode fazer, e essa magia eu aprendi há muitos anos atrás, que é com a folha de louro. Você vai pegar a folha de louro, você vai colocar debaixo do teu pé. Então, assim, no solado do seu sapato, do seu tênis, do seu sapato, da sua bota, seu enfim, calçado ali, né, calçado, pai? Você coloca embaixo a folha de louro e vai para o cemitério. Tem gente que coloca a folha de louro, tem gente que coloca um dente de alho no umbigo e cobre com algodão e passa a fita. Então, assim, você de casa, você pode fazer esses elementos. Por que no pé? Porque o pé é a tua raiz. Você recebe tudo por ali. Onde você carrega e descarrega. Nunca ouviu falar? Tem aquelas pessoas que falam assim, tira o sapato, bota o pé na terra. Sim, para descarregar, né, pai? Descarregar. Um pé, ele é um sensor energético. E o umbigo é um dos nossos principais chakras espirituais. Então, por isso a gente blinda ele ali, e o alho é repelente. Mas é repelente de vampiro. Existem espíritos vampirismos, né? Existem espíritos vampiristas
que sugam, É, né? literalmente. E deixa a pessoa ali ensaravada mesmo, deixa a pessoa ali toda perdida, E não é nem o desorientada. sangue, é energia, né, pai? É energia, exatamente, dementam, né? Quem assistiu, para vocês poderem entender como que age um obsessor, eu sou fã. Se você é de casa, você é fã, você vai me contar lá no meu Instagram se você é fã ou não disso, o que você está achando, e pedir sua história de axé para a gente contar aqui. Pai, você já assistiu Harry Potter? Já, pai. Gente, magia, espiritualidade não tem a ver com o que Harry Potter passa, tá? Ali é fictício. É dramaturgo ali a situação. Mas existe uma cena que eles estão indo para o castelo lá deles, né? Para Hogwarts. E aí eles estão ali e de repente vêm uns dementadores em cima do trem e começa a parar na cara do Harry Potter e sugar ele. E aquilo vai deixando ele sem vitalidade, fraco, vai adormecendo, vai sugando, vai drenando ele. Para você entender, a atuação de um obsessor na vida de uma pessoa é exatamente como Dessa esses forma. dementadores. Exatamente com esses dementadores. Sim, pai. Eles sugam a tua vitalidade, você fica assim, ó, mole. Sem energia, né, pai? Sem energia. Não é porque você fica sem energia, porque daí as pessoas podem confundir, você de casa pode confundir. Cansaço, porque o né, cansaço pai? sem energia. Não, Exato. o cansaço, uma boa noite de sono, Recupera, né? te recupera. Agora você está sem energia, é uma sequência de dias que você fica ali desgastado, drenado. E não porque você trabalhou muito, mas é porque tem alguma coisa te acompanhando, alguma coisa te sugando. Sugando mesmo, né? Então, pai? assim, principalmente esse lado de cemitério, tem que tomar muito cuidado. Sim, são pai. essas 3 dicas ali que eu dei para você poder fazer aí na sua casa. E se cuidar, né, pai? Sempre. Se cuidar, porque senão não vai ficar aí saravando para lá e para cá. Quero só ver. Né? E agora nós vamos para o próximo bloco, que é as reflexões com as cartas. O que será que as cartas querem nos dizer hoje? Elas vão dizer que tem obsessor ou não tem no seu caminho? Espiritualidade, o oráculo pode falar isso, né? E fala tudo, né, pai? Não, fala demais. Então, fica ligado aí e vamos para a reflexão das cartas. Axé. E vamos lá para a reflexão das cartas, né? Hoje a gente falou muito sobre obsessor, a energia já ficou densa por aqui. Então, tomara que agora nas cartas a gente tenha um bom conselho, né? É aquela hora de você mentalizar o número 1, 2 ou 3, tá? Mentaliza 1, 2 ou 3 para você receber o conselho da espiritualidade. Lembrando, tá? Esse conselho é válido para hoje e para amanhã. Então, já mentaliza o que você precisa para o dia de hoje, o que você precisa para o dia de amanhã, né? E vamos ver o que a espiritualidade vai trazer. 1, 2 ou 3. Tchau, Oriô, salve Cigano Pablo, salve todos os guias e mentores espirituais, salve os nossos ancestrais, protetores e guardiões. Salve, tchau, Oriô. Lembrando, gente, que não pode trocar, hein? Escolher o número, fica nele. Então, às vezes vem coisa melhor no próximo número, né, pai? Vai trocando ali. Tem que focar e firmar. Vou escolher o meu também. Orion. Leitura de número 1. Orion. Espiritualidade fala muito aqui na leitura de número 1 sobre alianças, sobre elos, sobre ciclos. É um momento de você confiar nas pessoas que estão à sua volta, né? Dar oportunidades, abrir o teu coração. Você vem de um ciclo e de um momento que você estava muito fechado, muito fechada, muito cheio de obstáculos, travando, bloqueando a tua vida. Então a espiritualidade fala para você se abrir, que você está num ciclo positivo, você só precisa confiar na espiritualidade. Axé. Leitura de número 2.
Você está passando por muitas coisas emocionais. Teu coração está desalinhado com a sua razão. Você tem se sentido sufocado, sufocada, cansado, cansada. Só que a espiritualidade fala que esse projeto, esse momento, essa configuração que você está vivendo, ela é passageira. Vem um ciclo, um momento novo. A carta do caixão aqui, ela não fala de morte, ela não fala de doença, ela fala de novos ciclos, de recomeços. Então aí você vai ter mudanças positivas, ciclos positivos para a sua caminhada, para a sua jornada, daquilo que você está buscando. Leitura de número 3. A gente já vem uma confirmação de que você está pelo caminho certo, você está pela trajetória certa. Né? A carta das mensagens ali, ela fala sobre novidades, sobre coisas chegando, notícias boas, notícias positivas. Só que tome cuidado para não tomar atitudes de forma impulsiva. A espiritualidade fala para você tomar cuidado com atitudes impulsivas, para que você não, né, fique entre altos e baixos aí, tomando decisões erradas. Porque decisões erradas, né, pai, também dá brecha para a pessoa obsessor, né, pai? Abrir obsessor. Exato. E custa caro, né, pai? Exatamente. Decisões erradas custam caro. Sabe o que mais acontece? A pessoa falar que ama a outra, para querer se envolver, se relacionar, criar sentimento na outra pessoa e não retribuir, não corresponder. Exato. Isso traz um obsessor para a tua vida, um karma negativo que é pesado. É muito grande, né, pai? É pesado demais. E, gente, deixa eu falar uma coisinha para vocês. No próximo programa a gente tem quadro novo, que é o Papo de Axé. É um quadro que é uma conversa com um convidado especial que vai estar aqui junto conosco para a gente ter aquele bate-papo. E o tema vai ser maravilhoso. Então, já fica ligado para o nosso próximo programa. E também o Momento Ancestral de hoje, vocês viram que a gente estava falando, e eu falei sobre os Dementadores, sobre Harry Potter e tudo mais. Então, o Momento Ancestral de hoje eu vou colocar a cena do filme, um pedacinho do filme, para vocês verem como é. Para que vocês tenham ilustrado como é a atuação de um obsessor, né? De uma forma figurada, mas uma atuação de um obsessor. Acho que é interessante as pessoas verem como fica, como se sente por aí adiante. Muito bom. Então, agora vocês fiquem ligadinhos com o Momento Ancestral. Nosso programa Café com Axé vai chegando ao fim. Mais uma manhã, a gente vai agradecendo desde já a sua audiência, a sua presença, por estar aqui conosco, essa conversa solta, essa conversa alegre, essa conversa leve, levando espiritualidade, axé. Pai, muito obrigado pela sua presença, mais uma vez, por essa conversa maravilhosa. E muito axé para o senhor para o dia de hoje. Eu quem agradeço, meu pai, agradeço muito a vocês de casa, né, por darem esse espaço para a gente, né, e as nossas manhãs, né, pai, são muito melhores com vocês, gente. Essa é a realidade. Essa é a realidade. Então, ó, se você quer um tema, dar uma opinião, uma pergunta, qualquer coisa, manda lá no nosso Instagram, que é o nosso canal de contato, nosso canal de comunicação. Então, o programa Café por Axé vai ficando por aqui. Eu, deixo um beijo no coração de cada um de vocês. Muito axé para o dia de hoje. Muita sorte, muita realização para o que vocês forem fazer, o que vocês forem realizar. Que a espiritualidade possa te acompanhar hoje e sempre. Axé. E, te espero no próximo programa Café com Axé. E não sai daí, fica agora com o Momento Ancestral. E até o próximo programa. Axé.